Oi, gente. Eu vim aqui falar 10 coisas muito importantes para a gente colocar no nosso dia a dia agora. Mensagem enviada por guias espirituais. Número 1, seja autêntico, seja você mesmo. A gente não está falando do que você escolheu para o seu profissional, nem nenhuma escolha material. A gente está falando a verdade interna. Você tem que ser autêntico com o que você sente. Se você tem culpa, se sente com culpa, você tem que ser autêntico em relação a isso. Você tem que confessar a você mesma ou a você mesmo que você tem essa culpa e você tem que processar todos esses sentimentos. Sempre ser verdadeiro, porque Deus é a verdade e a gente tem que viver na verdade. Número 2 é que a Terra é uma escola. A gente está aqui para aprender. Alguns dizem que essa é uma das escolas mais difíceis. Então, a gente tem sempre que lembrar que não importa o que a vida colocar no nosso caminho, por mais que seja uma dificuldade, por mais que seja uma coisa muito dolorosa, é um aprendizado. Então, confie em Deus e entenda que ou você aprendeu que você tinha que passar por isso, que você escolheu isso, ou que você talvez fez escolhas na vida que te levou a isso e essa coisa que está te machucando é somente para te redirecionar, não é punição. 3, ame a todos, porque nós somos todos unidos. Quando você ama o próximo, você ama você. Você pode amar as pessoas até da vibração baixa. Pessoas que têm um pensamento negativo. Porque quanto mais amor você emanar, mais você vai ajudar essa pessoa a sair dessa situação negativa. E quanto mais positividade e união a gente tem nesse mundo, mais luz a gente vai emanar e menos coisas ruins vão acontecer. Número 4 é exatamente muito parecido com o número 3, que é que nós somos todos unidos, então a gente não pode esquecer disso. Então, quando você machuca alguma pessoa, você está machucando todos nós. Então, é importante lembrar disso. Número 5 é ouça a sua voz interna. Tem uma diferença entre a intuição e o seu ego, né? A gente já conversou sobre isso. O ego é aquela vozinha negativa que está sempre te impedindo e a gente tem que sobressair dessas vozinhas negativas que querem impedir a gente. A gente tem que ter a nossa confiança em Deus e ouvir os guias espirituais. Então, sempre falo que a voz do ego está aqui atrás, dos guias espirituais está no coração. Então, você vai saber essa diferença. Número 6, muito importante, é não consumir nada negativo. A gente tem que manter a nossa cabeça em positividade para emanar amor o tempo inteiro. Então, se você ficar vendo notícias ruins, se você ficar falando de coisas ruins, se você ficar conversando sobre coisas negativas, você vai atrair tudo isso. Então, é muito importante a gente não consumir nada negativo. Número 7 é não ter preconceito de nada, porque a gente nunca sabe o que o outro passou, né? Eu não queria entrar nessa questão política, mas eu vou falar de 2 presidentes, né? Que um era contra o outro e eu vi um documentário deles da dificuldade que eles tiveram na infância. E a gente sabe que todos nós temos traumas na infância. Então, assim, antes da gente ter esse preconceito do outro, a gente pode não concordar com ele, né? Mas a gente pode entender que essa pessoa passou por certas coisas e essa pessoa também está aqui nesse planeta Terra para aprender. Então, esse preconceito, você está julgando a trajetória do outro. E a gente não deve fazer isso, né?
a gente só deve emanar amor. Então, retirar o preconceito é muito importante. Número 8 é sempre controlar os nossos pensamentos. Quando a gente está com medo. Medo é o oposto do amor e é o oposto da confiança em Deus. Deus não espera que a gente não tenha medo, porque já está no nosso cérebro com o nosso ego, que é uma proteção para a gente não morrer, né? Mas a gente tem que controlar na nossa relação com Deus. E como é muito difícil, não é uma coisa que é controlável, Deus sabe muito bem disso, a gente tem que sempre pedir a Deus, nesses momentos que a gente tem muito medo, para nos guiar, como que a gente pode sobressair nesse medo, por favor nos ajude, por favor nos guie. É sempre entregar o medo na mão de Deus, né? Porque senão, se a gente achar que a gente pode controlar o medo, a gente vai ficar com medo de controlar o medo. Então, lembre disso, quando tem medo, pede a proteção divina e pede para ser guiado e entregue, deixe na mão dele, que ele vai tomar conta de nós. E a gente não pode deixar nada negativo nos influenciar nossa cabeça. E o número 10, por último, é entender que o mal tem um objetivo, né? Então a gente, né, até muitas pessoas falam, mas pessoas ateístas, vamos dizer assim, mas como que Deus permite todo esse mal acontecer? Porque é onde a gente cresce, então tudo se une. O mal acontece para a gente aprender, para a gente escolher o bem. Então o objetivo da vida é escolher o bem. E o que é o bem? É o amor. Então, junta tudo isso e a gente consegue viver a vida que a gente merece, que é cheia de alegria, cheia de amor, completamente abundante e feliz. O resto tudo é a nossa cabeça que está criando. Então, vamos lembrar dessas regrinhas e colocar em prática. Um beijo.